Para os irmãos abrirem em Lucas 13, Lucas capítulo 13, verso 22. 13. Lucas 13, 22. Dando continuidade ao estudo das parábolas, hoje nós vamos então fazer a leitura da parábola da porta estreita. Porta estreita. Capítulo 13, verso 22. Todo mundo achou? Vamos lá. São poucos versículos, eu vou fazer a leitura. Que os irmãos cada um me acompanhem na sua Bíblia, tá? Lucas 13, verso 22. Pronto? Vamos lá, então. A porta estreita, a rejeição o título da minha Bíblia diz assim: a porta estreita, a rejeição dos judeus infiéis e o chamado dos pagãos. Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e encaminhando-se para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, é pequeno o número dos que se salvam? Ele respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa houver se levantado e tiver fechado a porta, e vós de fora começardes a bater na porta, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comíamos e bebíamos em tua presença, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, vos responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, vós todos que cometeis injustiça. Lá haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, e vós, porém, lançados fora. Eles virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. Eis que há últimos que serão os primeiros, e primeiros que serão os últimos. Alguém pode fazer uma oração para a gente começar? Quem poderia fazer uma oração? Ó Deus, te glorificamos, o teu nome é majestade, o teu nome é poderoso, desde ontem, hoje e assim será para sempre, ó Pai. Agradecemos porque estamos na tua casa, mais uma vez reunidos em comunhão entre todos, e te agradecemos por mais esse aproveitamento, mais esse esclarecimento e conhecimento que teremos nessa aula de EBD com o irmão Flávio. Que todos nós tenhamos um entendimento e que sirva para as nossas vidas, quer no campo material, quer principalmente no campo espiritual. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço por mais essa oportunidade. Amém. Amém. Irmãos, então nós estamos começando mais uma parábola, dessa vez a parábola da porta estreita. E o texto de Lucas 13, 22, ele, assim como várias outras parábolas de Lucas, ele possui muitas referências cruzadas com o Evangelho de Mateus, né?
Por exemplo, o texto aqui de Lucas 13, ele está de uma outra forma presente lá em Mateus 7, 13 e 14, onde Jesus vai dizer assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Né? Ou seja, lá a gente tem provavelmente esse mesmo discurso de Jesus trazido de uma outra perspectiva. Os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, eles são chamados evangélicos sinóticos. Por que eles são sinóticos? Né? Sinótico quer dizer da mesma ótica, da mesma perspectiva. Né? Os estudiosos, os acadêmicos, eles entendem que, muito provavelmente, talvez eles tenham, o evangelho de Lucas e Mateus tenham uma mesma fonte, né? Que é a chamada ali de fonte Q. Isso é papo para outra ocasião, mas para os irmãos entenderem que existe, então, uma mesma perspectiva nos evangelhos sinóticos, né? Tanto no evangelho de Marcos, quanto no evangelho de Lucas, quanto no de Mateus, um mesmo prisma, um mesmo ponto de vista. Então, diversas cenas, apesar de terem ali muitas coisas que acontecem em um, mas não acontecem no outro, muitas elas se repetem. O que é diferente, por exemplo, do evangelho de João, que é o evangelho que vai trazer Jesus de uma outra perspectiva, né? Por exemplo, o evangelho de João, olha que interessante, ele não tem nenhuma parábola. Os irmãos já se perguntaram, já se atentaram a esse detalhe. Né? Enquanto o evangelho de Lucas ele é riquíssimo de parábolas. Né? Então, fica aí uma curiosidade. Né? Essa semana mesmo, eu estava vendo uma análise, né, sobre o evangelho de João, e o analista ele comentou, o teólogo comentou justamente isso. Ele falou assim: é como se Marcos fosse aquela coisa, pá, vai direto ao ponto, já fala o que falar, né? É o evangelho para passar o recado de forma mais express. O evangelho de Lucas e Mateus, eles vão trazer algumas perspectivas diferentes, ainda com essa mesma objetividade, mas com um público-alvo muito bem definido. Né? Então, por exemplo, o evangelho de Mateus, ele vai trazer ali, provavelmente, ele é muito direcionado para um público judeu, né? Enquanto o evangelho de Lucas, ele já vai conversar ali com os gentios, o mundo grego, por assim dizer, o mundo helenizado. E o evangelho de João é como se a gente sentasse na mesa para conversar com Jesus. Né? Então fosse aquela coisa, agora vamos com calma. Né? Então você tem diálogos maiores, diálogos mais extensos. Né? Aqui é como se Jesus sempre tivesse assim, direto ao ponto. Vai, é isso aqui, ó. Estou explicando para vocês, não pergunta de novo não. Então é muito interessante entender que Deus ele se revela a nós de formas distintas, né? Através dos evangelhos. Isso é muito, muito bom, né? E é legal a gente, quando estivermos lendo, estudando a Escritura, a gente poder perceber essas nuances, perceber esses detalhes, né? Então isso é muito bacana. E o evangelho aqui de Lucas, né? A parábola que a gente vai estudar, ela tem esse paralelo com o texto de Mateus 7. Isso é muito legal. Só um pouco. As parábolas, elas eram faladas, por exemplo, que a gente pode repetir as coisas em outros lugares. As parábolas, elas eram repetidas em outras cidades também ou não? Era só falado naquele momento, naquele tempo? Uma pergunta interessante. Eu diria que não dá para saber, por assim dizer, né? Se Jesus repetia aquele discurso em uma outra ocasião. Isso que quer dizer, mais ou menos. Não dá para a gente ter certeza, né? Pode ser que sim, né? Não teria nada que, não sei se o Felipe quer complementar, mas não tem nada que me diga que parece provável até, por assim dizer. Quando for escritas. Oi? Elas vão ser repetidas depois da escritura. Né? Sim. Repetidas, Sim. mas a palavra sempre ela muda fala- um pouco. Não dá para saber, né? Não dá pra... Alguns estudiosos pensam que sim, né? Me parece provável, né? Uma boa parte dos estudiosos dizem que, inclusive, as parábolas elas têm essas diferenças exatamente porque são contadas por cada um dos que ouviram, né? De uma forma um pouco... E isso é muito interessante a gente ter em mente, porque assim, se a gente pegar, depois dessa aula aqui, então nós vamos colocar o irmão Emerson numa sala, o irmão Felipe numa outra, e vamos falar assim, conta como é que foi a aula. Cada um vai trazer uma perspectiva, mas o cerne provavelmente vai estar lá. Isso é o que a gente vê nos evangelhos. Né? Por quê? Porque
Deus inspira a Bíblia, mas Deus não dita a Bíblia. Então ele preserva a individualidade dos autores. Isso é muito interessante. E ela está presente no texto. A perspectiva deles, o prisma deles. Né? Então isso é muito bacana. E a parábola da porta estreita, ela traz alguns aspectos para a gente. Né? Os dois elementos principais da parábola, antes da gente ir para uma exposição mais verso a verso, eu diria que é a urgência do reino de Deus, tá? Principalmente aqui no texto de Lucas, em contrapartida com o texto ali de Mateus, tá? A urgência do reino de Deus e, digamos que, a escassez. Tá? Então são essas duas questões que a gente tem que ter em mente aqui. Tá? A urgência mais evidente no texto de Lucas e essa escassez também no texto de Mateus. Tá? Então, vamos começar então, verso 22 e 23. E percorria cidades e aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Olha que pergunta interessante, vamos prestar atenção como que Jesus responde. Então, alguém pergunta para Jesus: são poucos os que se salvam? Então, a pergunta, ela reflete uma preocupação muito comum entre os judeus. Porque os judeus, eles tinham uma percepção da salvação do ponto de vista étnico. E naquele momento, eles já estavam percebendo, tá, que existia um chamado do evangelho para os não-judeus. Então, ficou essa questão era uma questão presente ali. A gente vai ver isso em vários textos da Escritura também. Né? São poucos os que se salvam? Quem vai salvar? Então, os judeus eles tinham uma concepção limitada e nacionalista da salvação. E muitos deles acreditavam que a herança judaica era uma garantia da entrada no reino de Deus. A gente vê isso em outros textos, por exemplo, quando os fariseus dizem para Jesus assim: quem é você, né, para falar isso para a gente? Nós somos filhos de Abraão. E Jesus responde o quê? Ele diz: Deus pode fazer dessas pedras filhos de Abraão. Ou seja, essa herança que vocês têm, essa herança étnica, ela não tem valor no reino de Deus. Tá? Olha só, a resposta de Jesus, aqui em Lucas, ela nos ajuda a entender e enfatizar que o foco não é a quantidade de pessoas salvas, mas a necessidade, né, de uma vida de acordo com o chamado de Deus e com a graça de Deus. A pergunta, a resposta de Jesus, ela evidencia a necessidade de uma conversão pessoal, não sendo suficiente para nós confiarmos somente no fato de pertencermos ao povo eleito ou de uma observância externa da religião. O que eu quero dizer com isso? Tá? Jesus, ele nos traz... Vamos lá, peraí. Olha a resposta, vamos lá. Versículo 24. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Então a pergunta: são muitos os que vão salvar? A resposta vai estar indo para um outro caminho, não tem nada a ver, né? Porque a resposta seria, né? São poucos. Mas a resposta de Jesus é: esforçai-vos. Então assim, não esteja preocupado. Perceba, Jesus percebe o caráter étnico, nacionalista da pergunta. Provavelmente aquela pessoa que fez a pergunta estava querendo saber assim: somos só nós? Eles também? A resposta de Jesus é: você está se preocupando com a coisa errada. Você tem que olhar para o seu umbigo. Basicamente é isso que Jesus está respondendo. E aí ele diz: esforçai-vos. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Pois eu vos digo que muitos tentarão entrar e não poderão. Aqui Jesus adverte sobre a necessidade do esforço para entrar no reino de Deus. Como assim? Tem um outro texto, né? Que Jesus vai dizer que o reino de Deus é tomado à força. O que significa isso? E aqui ele diz: esforçai-vos. Esforçai-vos.
Flávio, fazendo um paralelo aqui, eu pensei em Josué. Quando Deus fala para esforçar ele fala até várias vezes, né? Uma vez ele se esforçar para entrar na terra prometida, né? Então, tinha feito muito esforço para... Isso é interessante porque isso é uma leitura alegórica, interessante e plausível do texto de Josué, para a gente entender. Legal, a gente tem um significado real ali, que era a luta, mas a gente tem um significado espiritual que envolve justamente esse esforço pessoal, de conversão pessoal, né, de busca pela santidade, de busca por Deus, para que nós possamos também chegar à Terra Prometida. E essa leitura eu acho bastante válida. Né? Então, a porta estreita, né, ela é uma metáfora, de uma certa forma, para as dificuldades e exigências do discipulado cristão. Como a gente já falou numa outra aula, né? Que vai além da observância da lei, no sentido litúrgico, cerimonial, étnico, nacionalista, etc. Ah, mas eu sou circunciso. Beleza, mas... E aí? Né? Ou seja, fica claro aqui que existe um aspecto de... vou usar essa palavra num sentido mais restrito aqui, mas, enfim, de cooperação, de esforço, de empenho. Ou seja, o cristão ele precisa se esforçar, buscar o reino de Deus. Uma referência cruzada interessante aqui para nós é Filipenses 2,12. Assim, meus amados, como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Com temor e tremor. Hebreus 4,11 diz assim: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Ou seja, a Escritura em vários momentos nos exortando a nos esforçarmos, a procurarmos, a buscarmos cooperar com Deus na nossa santificação e na nossa salvação. Mais novo fala assim, temos comido e bebido. Então são pessoas que já ouviam falar. Perfeito. Pessoas que não conheciam. Perfeito. São pessoas que estavam Perfeito. na igreja, que conheciam o evangelho. Vamos chegar aí que essa parte é muito interessante. Então, 1 Coríntios 9, 24 e 27 diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Olha o que Paulo está falando aqui. Tá? Ele está dizendo o seguinte, ele está fazendo uma analogia com o atleta. Ele está dizendo, aqueles que correm no estádio, na verdade, muitos são os que correm, mas só um leva o prêmio? Ou seja, tem uma alusão clara aqui com o texto do Evangelho, com a porta estreita, né? Muitos vão correr, mas só um vai ganhar. Aqui, no caso, obviamente que eu não estou falando da salvação que só uma pessoa vai ganhar, mas poucos, né? Nesse sentido. Correr de tal maneira que alcanceis. Ou seja, a gente tem que pensar, pegando a analogia que não é minha, de Paulo, né? Pensar na nossa salvação como uma corrida onde nós devemos querer ser campeões. Ora, ninguém entra numa corrida falando assim, se eu chegar em 10º, tá bom. E muitas vezes a gente olha para o reino de Deus dessa forma. Qual que é o salário mínimo aqui? Eu falei isso até na aula anterior do discipulado, né? O que é o mínimo que eu preciso fazer para ir para o céu? Eu vou fazer o mínimo. Deixa eu pagar aqui vamos de mínimo aqui, entendeu? Tem uns que estão pedindo para assinar a atestado de pobreza. Gratuidade é justiça. Então, assim, vamos de mínimo. Vamos pagar o mínimo que der. Vamos fazer o mínimo. Jesus está nos advertindo o contrário. Por quê? É como se o reino de Deus fosse a porta do Enem. Aí o que o cara faz? O cara aprova às 10? Eu saio de casa 15 para as 10, tá bom, vai dar tempo. E assim é muitos cristãos com relação à própria salvação. Não é verdade? Deixa eu fazer aqui o básico aqui. O que é o básico para ser cristão? O básico do básico do básico. Vamos fazer o básico.
o mal hoje, né? É esse péssimo entendimento do que é a salvação pela fé, né? A salvação é pela fé. Então, a fé sem obras é Morte. Então, Toca pro abraço. a salvação é pela fé. Se não tiver obra, meu amigo, nem fé existe. Perfeito. A fé verdadeira é uma fé que produz fruto. Né? A fé que produz, né? Exato. Não é uma fé fideísta. Não é uma fé que, eu creio. Beleza. De uma forma etérea, não. A fé ela é mostrada pelas obras. Né? Então, como você sabe que alguém crê? Aquilo que aquela pessoa faz. Perfeito. Abraão, a justiça de Deus foi imputada a Abraão por conta da obra que ele fez de ter entregue Isaac no sacrifício. Perfeito. Antes ainda antes da circuncisão. E a circuncisão não foi dada como sinal por conta dessa obra de justiça. Perfeito. Qual é o papel qual é o papel que eu tenho nesse processo? Ora, é tudo pela graça de Deus. É tudo pela graça de Deus. Até as próprias obras são graça de Deus. É isso. Mas elas são necessárias. Elas fazem parte do processo. Então, esse texto é muito claro. E aí, o Jesus falou um ponto muito interessante que é justamente isso. Talvez por conta de uma má compreensão, muitas pessoas têm uma visão como se fosse a prova do Enem. Vou chegar, faltando 5 minutos eu consigo entrar. Não é isso que o Evangelho está nos dizendo. Dizendo que a porta é estreita, são muitos os que vão querer entrar, mas são poucos os que vão conseguir. É tão complexo porque comigo é muito que aqueles que falaram para Jesus, mas eu curei seu nome, ele fala, mas você está escrito que eu não conheço. Aqui na frente, Porque esse texto está lá em Mateus, mas ele também está aqui em Lucas exatamente nesse trecho. Olha que interessante. Enquanto o texto de Mateus, ele vai dar uma ênfase muito maior, fazendo contraponto entre a porta larga e a porta estreita, ou seja, dando uma ideia de existe um caminho fácil e um caminho difícil. Aqui nós vamos ter o mesmo texto falando a respeito de um tempo determinado. Olha, uma hora essa porta vai fechar. Isso aqui tem 2 aspectos. Primeiro, fala muito para nós que muitas vezes já tomamos a decisão de seguir a Jesus, mas ainda vivemos uma vida absoluta com relação ao pecado. Ou seja, eu amo a Jesus, eu quero seguir a Jesus, mas eu ainda não abandonei algumas coisas. Mas eu ainda não deixei certas coisas para trás. Eu ainda estou ali meio amarrado. É interessante, eu conheço uma pessoa, ela é a tenente da calvinista, né? Só que eu até já disse para essa pessoa, com todo respeito, você precisa ler Calvino para entender o que é ser calvinista, porque você está completamente fora. Mas ele acredita que assim, ele vive a vida, ele crê em Deus e que tudo é Deus que faz. Inclusive, quando eu traí, fulano, era de Deus que me permitiu isso. Tudo aconteceu porque era permissão de Deus, até as coisas erradas que ele fez na vida. E que assim, de alguma forma, Deus vai trabalhar, porque a salvação, de ser eleito, você não vai perder a salvação. Eu falei para ele, filho, para você ser eleito, você precisa participar de uma campanha política, você tem que. Aí lá no fim você vai ser eleito. Quantos concorrem? Mas só um eleito, meu amigo. Então, assim, com todo respeito, não se baseie nessa questão de sou eleito, é para sempre, acabou, eu faço o que eu quero, e no final, Deus vai dar um jeito para me salvar. Meu amigo, ou você se esforce, porque senão, Deus te deu, Deus te chamou pela graça. Agora cabe você se esforçar para não cair dessa graça, para não se desfazer dessa graça. Porque uma coisa assim, Deus ele faz o bem e ele não se arrepende. É o que eu disse aqui. Proteção de Deus está sobre você e ele não tira. Mas nós temos esse poder de anular. Infelizmente. Eu gostaria que fosse do jeito que ele pensa. Mas os judeus mesmo falam, sou filho de Abraão. Tá, mas isso não vai salvar a vida.
Eu tô nesse pensamento aí. Mas eu não vou entrar no mérito aqui da discussão teológica, mas porque, enfim, não vai acabar, né? Acho que já tem essa discussão especificamente já tem uns bons 500 anos aí, não vai ser agora que não vai ser eu que vou resolver. Mas eu fico muito com o Paulo aqui, que diz assim, e olha que eu já tive um pensamento muito mais, talvez, para um outro lado ali da moeda, mas quando eu leio esse texto aqui, eu não consigo compreender de uma outra forma. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que tendo eu pregado a outros, eu mesmo não venha ser reprovado. Então, se Paulo estava preocupado em não cair, muito mais eu, né? Vamos lá. Então, olha, não vou nem entrar na discussão, só vou fazer minha parte aqui, porque, né? E que a graça de Deus me ajude, porque eu sei também que pelos meus esforços eu não sou capaz. Então eu preciso da graça para poder cooperar com Deus. Então, está em que olhe para que não caia. Perfeito. Então eu vejo essa parábola justamente como fazendo a analogia aqui para a gente, a prova do Enem. Prova do Enem. A porta vai fechar. Ela vai fechar em definitivo em algum momento. Naquele contexto, tinha um significado temporal. Jesus estava lá. Eu estou pregando para vocês, amanhã eu não vou estar. Perceba que o texto começa assim, estava indo para Jerusalém, ou seja, está chegando a minha hora. Então, agora eu estou aqui com vocês. Agora talvez seja a oportunidade que vocês têm de me seguir, de crer. Agora, uma coisa que é interessante nessa sua analogia da prova do Enem, é que assim, a prova do Enem aqui, a gente pega para os brasileiros. O brasileiro deixa tudo para a última hora. Perfeito. Né? Sofre por isso, né? Mas é incrível que assim, o crente consegue ser pior que os brasileiros. É a média para baixo. Porque é para baixo, porque, olha, a gente precisa pensar nisso com muita seriedade, porque a Bíblia diz que é um resquício. Imagina que é um resquício, né? É algo quase imperceptível. Então, assim, precisa se esforçar para alcançar a salvação, porque a porta estreita ela vai fechar e muito menos da metade vai ter passado por lá. Tem gente que fica naquela das virgens, né? É 50-50, é isso, é aquilo, é aquilo. Temos que tomar cuidado com essas definições, porque pode ser muito menos que isso. Quando nós vamos lá para o Evangelho de Mateus, nós vemos uma porta larga e uma porta estreita. Né? Então, se a gente for por esse parâmetro, né, seria até menos do que isso, vamos pensar assim, né? Mas o que eu vejo, né, irmãos? Até uma coisa interessante, eu vou pegar aqui a leitura aqui para que me veio a mente aqui. Agora eu vou trazer uma questão legal aqui sobre isso. Mas eu vejo, irmãos, que a fé do mundo hoje, tá? Ela é mais ou menos a seguinte. Veja se os irmãos concordam aqui comigo. Deixa eu ver se eu vou conseguir achar essa parte aqui. É um livro que foi, eu vi ele no canal do pastor Iago Martins. Uma opção beneditina. É uma estratégia para cristãos do mundo pós-cristão. É um livro bem legal. Ele fala sobre o momento que a gente está vivendo hoje, né? Digamos que ele faz uma analogia com nós estamos na queda do Império Romano. Então, a cultura destruída, né? O autor traz uma perspectiva bastante pessimista, no sentido de dizer que essa guerra já está vencida, não tem como a gente reverter a guerra cultural, na perspectiva dele, e ele traz argumentos bem sólidos, bem interessante, mas que a gente tem que encontrar uma forma de viver nesse mundo, como foram os cristãos na queda do Império Romano. Então, mas uma coisa interessante que eu queria trazer para os irmãos, não sei se eu vou conseguir achar aqui agora, mas ele fala um pouco sobre qual é a fé do mundo hoje. Então, o mundo hoje ele tem uma fé que era mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu vou conseguir localizar. Se eu não localizar, depois eu mando. Quer ver? Será? Aí.
Viu? Saindo um pouco do foco aqui, mas eu acho que vai ser interessante. Ah, sim, legal. Vamos lá. Ele está citando aqui. Quer ver? Ó? Foi uma pesquisa feita com adolescentes nos Estados Unidos para entender qual era a fé religiosa dos adolescentes na média, em geral, assim, né? Dentre aqueles que acreditam em Deus. Então, pegou um grupo ali, vocês acreditam? Eu acredito. Então, legal. Como que é a sua fé em Deus? E fizeram algumas perguntas. E chegaram os autores chegaram à conclusão de que a religião dos jovens americanos, ela é algo que pode ser caracterizado como o que eles chamaram de deísmo moralista terapêutico, ou DMT. O que é isso? Essa crença, essa religião dos jovens, ela é composta de 5 pontos. Primeiro, existe um Deus que criou e governa o mundo e que observa a vida humana na Terra. Esse é o primeiro pilar da fé do DMT, né? Segundo, esse Deus quer que as pessoas sejam boas, simpáticas e honestas umas com as outras, como ensina a Bíblia e a maioria das religiões do mundo. Terceiro, o principal objetivo da vida é ser feliz e sentir-se bem consigo mesmo. 4. Não é necessário que Deus esteja particularmente envolvido na vida de alguém, exceto quando alguém precisa dele para resolver um problema. E 5º, os bons vão para o céu quando morrem. A conclusão que esses pesquisadores chegaram é que, basicamente, essa é a visão religiosa dos jovens americanos. Essa é a crença deles sobre Deus. E o que é interessante? O interessante é que eu acho que todo mundo aqui se identificou. No sentido de, você conhece alguém que pensa exatamente dessa forma. Só que quando a gente confronta isso com o Evangelho, a gente vê que existe uma oposição muito grande. Um abismo de diferença. Só que a cultura, ao longo dos séculos, e muito disso que ele desenvolve ao longo do livro, ela foi atenuando esse abismo. Jogando o quê? Jogando um monte de entulho, mas existe um buraco ali ainda. E muitas vezes ele se torna imperceptível. Ou seja, as pessoas estão comprando essa visão religiosa como se isso fosse o Evangelho. Como se isso fosse aquilo que Jesus nos pediu para fazermos. Aquilo que Jesus exige dos seus discípulos. Simplesmente precisa ser legalzinho com as pessoas, seja simpático, seja honesto, né? Deus não precisa estar muito envolvido na sua vida. A grande verdade é que mesmo cristãos hoje frequentes da igreja, na maioria das vezes que vêm à igreja, eles vêm com um escudo, né? Tudo que é pregado contra o que ele pensa, nessa visão, o importante é ser bom, o importante é ser moral, o importante é lidar bem com as pessoas, ele já protege para não deixar, né, mudar isso na vida dele. Então, ele entender assim, né? Você não quer adaptar ao Evangelho, que o Evangelho se Perfeito. adapta à sua... Em contraponto, pastor. Eu acho que acontece por causa das próprias igrejas, né? Eu estava vendo no Reels lá, o pastor falando que as igrejas, algumas falam assim, dá uma chance para Jesus, aceita Jesus, dá uma chance para ele, como se a gente estivesse fazendo algum favor para Deus e para Jesus. Ou que ele implorasse, né? Então eu acho que a culpa mesmo são das próprias igrejas que têm distorcido bastante o mundo. Com certeza. Olha só que coisa, né? Enquanto Jesus nos fala claramente de uma porta que é estreita, a gente vê que o pensamento moderno, a religião do homem pós-moderno, ela é uma porta larga. Os bons vão para o céu. Quem são os bons? Quem não está matando, não está roubando, não está... Esses são bons, então está todo mundo para o céu. Ou seja, é uma visão de mundo onde, na verdade, a maioria das pessoas vai para o céu. Né? Só que o que Jesus está dizendo é justamente o oposto. Que coisa interessante, né? Isso é muito interessante da gente pensar. E às vezes até da gente aceitar. Por quê? Porque às vezes está tão enraizado em nós uma visão de que, mas por que isso? Mas por quê? Uma coisa que a gente também não percebe, que, assim, a gente olha muito pelo lado, né, do mal, no sentido de a humanidade olha assim, como se o mundo está perdido, o mundo está isso, não está aquilo.
Ó, o bandido não é a maioria, o estuprador não é a maioria. A maioria da população mundial ainda são pessoas morais, que são honestas nos pagamentos. A maioria ainda são essas. Pessoas boas, pessoas que formam boas famílias, pessoas que ainda tem a maioria. Entendeu? Só que essa maioria está sem Deus. Perfeito. Então, de que no final é a porta larga, do mesmo jeito. Uhum. Então, se essa visão boa fosse a visão certa, né? Não seria a maioria. Perfeito. Olha só, o verso 25 diz assim, né? Quando o dono da casa levantar e fechar a porta, e vós do lado de fora começares a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. Então esse versículo ele fala da urgência da salvação e o perigo da gente ter uma procrastinação espiritual. Ou seja, o fechamento da porta, ela representa para nós o fim, né, digamos assim, vamos pensar aqui, do tempo da graça, ou seja, numa perspectiva mais particular, o que a gente vê também na outra parábola, que é a do... Também foi eu que dei aula, eu esqueci o título da parábola, mas é a do celeiro. Uma hora, Deus vai pedir contas para nós. Pode ser hoje. Pode ser hoje. Né? E aí? A gente está pronto para isso? Então, muitas pessoas vivem a sua vida diante de Jesus de uma forma procrastinadora. Eu estou com esse pecado aqui, mas uma hora eu resolvo. Eu tenho que ir para a prova do Enem, mas se arrumar na semana, amanhã eu arrumo. Né? Podia colocar o despertador mais cedo, mas não ponho. E assim a vida que segue. Pode ser que a sua porta se feche. Pode ser que ela feche hoje. Então existe uma urgência. Existe uma urgência para responder ao chamado de Jesus. Existe uma urgência para ouvir ao chamado de Jesus e se inclinar diante dele. Essa urgência é hoje. É agora. Né? Uma coisa que... Desculpa, falando bastante. Mas, assim, às vezes a gente não enxerga, né? Eu não quero nem falar tanto da aula, não quero falar do propósito de Deus para essas aulas, né? Porque, assim, às vezes a gente pensa assim, o Felipe escolheu as parábolas nesse momento porque ele achou que fosse. É uma direção de Deus. O pastor Celso trouxe, tem trazido aí a palavra com respeito à amizade com Deus, que é urgente a gente, né, ter uma amizade com Deus, porque Jesus está dizendo para nós, não é para o povo lá fora, não é para a gente replicar lá fora, é para a gente entender que assim, em nós precisa ajustar algumas coisas urgentemente. Então, assim, como você está falando aí, é urgente. Eu fico ouvindo aqui, eu fico pensando, Deus, eu tenho me analisado constantemente sobre essa perspectiva da pregação, das aulas, porque a gente precisa se esforçar em melhorar, em ajustar o que falta ajustar, porque, gente, essa palavra é para nós. Para nós e agora. Como eu disse semana passada, é hoje e é já, não é para o futuro, é hoje e é já. Amém. Perceba que a pessoa que pergunta para Jesus, ela pergunta, são poucos que vão se salvar? Ela já está incluída. Ela está pensando, ela está presumindo que ela já está incluída e ela está pensando no futuro. Ela não está pensando no agora. E Jesus traz a resposta para o agora, para o já. Olha, esforçai-vos, a porta vai fechar. Né? E aí tem um aspecto interessante aqui que não sei de onde sois, que é o que a Fernanda falou, né? E aí vem o verso 26 e 27, diz assim: então começareis a dizer, mas nós comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. Ele, porém, vos dirá, não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticai a iniquidade. Então, tem um aspecto aqui que é interessante, que é o quê? Não basta, não é suficiente, tá? Uma fé superficial ou uma fé externa, mas que não se traduz em um real relacionamento com Deus. Ela não é suficiente. E ela fica evidente até mesmo, veja só, o que essas pessoas estão respondendo para Jesus aqui mas nós comemos e bebemos com você. Então, veja que não é uma coisa assim também, eu te vi,
mas eu te vi de longe. Não, eu sentei e comi com você. Eu estava junto ali, eu estava no grupinho. Mas não existia uma transformação verdadeira. Não existia um relacionamento verdadeiro. Ou seja, uma associação superficial, ou seja, só externa. Eu estava ali, eu estava no mesmo grupo, eu estava usando as mesmas roupas, eu estava cantando os mesmos louvores, eu estava participando do culto. Acho que é até um pouquinho pior. Porque lá em Mateus ele não fala parecer. Tem gente que vai curar, vai fazer milagre, ou seja, assim, tem que fazer fé com obras. Tem gente que vai ter obras e mesmo assim não tem, vai curar. Então, assim, quais obras? Acho que esse talvez seja um problema que fala aqui no Mateus 7, né? Ele fala: profetizamos em seu nome, expulsamos demônios e realizamos milagres. Aí eu acho que a gente pode ir para outro caminho. Tem gente que não quer fazer obras, aí está errado. E tem gente que acha que fazer obras, eu estou expulsando demônios, eu estou fazendo milagres, então isso é obras. Mas parece que também não é isso. No nosso caso, eu estou indo para a igreja, eu estou dando dízimo, eu estou cantando louvor. Aí eu quero fazer um paralelo quando eu li essa parábola da videira verdadeira. Acho que faz 2 semanas, ou 1, não sei. Os frutos você dá fruto quando você está ligado na videira. O fruto é fruto do Espírito, porque você foi alimentado pela videira. Você só dá fruto se você é alimentado pela videira, só se você estiver ligado com Cristo. E o fruto nem é do ramo. O fruto foi só o caminho que a videira usou. Vou te dar alimento aqui. Você está enxertado na videira. Então eu vou te dar alimento. Através de você vai dar fruto. Então assim, o fruto é da videira, nem é do ramo. O ramo é só o caminho que a videira usou. E o fruto nem é do ramo também. O fruto não come. O ramo não come do fruto. E o ramo também não precisa apresentar um fruto para a videira. Aqui, como se eu estou tentando unir com a parábola que eu disse. O ramo, às vezes a gente pega o ramo dá um fruto e fala: olha que videira, eu trouxe esses frutos para você. A videira não precisa de um fruto. O fruto vem da videira. Então, assim, Cristo está falando algo mais profundo ainda que é verdadeira, que é a transformação pelo Espírito. Perfeito. Agregando ainda nesse ponto de vista, eu acho que, para mim, eu enxergo esse contraponto entre essas obras espirituais, por assim dizer, profetizar, qual que é as que você citou do texto de Mateus. Agora, o motivo pelo qual Jesus fala: afastai-vos de mim. Isso é interessante para a gente estabelecer esse contraponto. Vós que praticais a injustiça. Ou seja, para mim, eu vejo aqui que o antagonismo está entre uma fé hipócrita, que ela é externa, ela é visível, ela é ritualística, ela é simbólica, ela está ali, e uma fé que transforma de dentro para fora, que é o que o Felipe está colocando. Uma fé hipócrita. Parece, mas não é. Exatamente. Ela é simplesmente externa. É uma fé farisaica. Uma vez eu preguei numa igreja pentecostal e a palavra que eu trouxe foi o verdadeiro milagre, né? E aí eu pregava para eles que a gente gosta de construir nossa vida cristã com base nos milagres. Mas a gente não constrói a nossa vida cristã com base no verdadeiro milagre, que é a transformação de nós mesmos pelo caráter de Cristo, né? Porque se você não for transformado, não receber esse caráter, né? Esses frutos, ou seja, essa seiva da videira que passa por você que é o ramo, você não vai ter esses frutos. Né? Ou seja, muito bom isso aqui. Veja, então existe uma preocupação que nós devemos ter, que é o quê? Será que o nosso foco está no lugar certo? Será que a gente está olhando para coisas externas, mas a gente não está realmente antenado com o que realmente significa ser discípulo de Cristo? Porque para Jesus aqui,
está no fato da gente praticar a justiça ou não. Não se a gente é filho de Abraão ou não. Não se a gente vai... perceba. Fica muito complicado quando a gente fala assim, não se a gente vai ao culto ou não, não sei o que. Não é. Veja bem, é como Jesus disse, façai o que eles fazem, mas não sejam como eles, porque eles fazem de forma hipócrita. Eu não vim tirar nada da lei. Ou seja, aqui, veja, não é que nós não devemos ter os sinais externos, os sinais são importantes, mas eles não podem ser vazios. Então tudo aquilo que é externo também é importante, também é necessário, mas não é somente aquilo. Esse é o ponto. Então, não me entendam mal aí nesse sentido, tá? A crítica aqui é contra uma fé nominal, uma fé que é só externa, uma fé que não produz transformação, uma fé que não produz mudança de vida, que não tem aplicação prática na sua vida. Verso 28 e 29 diz assim: ali haverá choro e ranger de dentes, quando vires Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas vós lançados fora. E virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugar na mesa de Deus. Aqui a gente já vê o aspecto da inclusão dos gentios na salvação. E a exclusão daqueles que presumem estar salvos apenas por uma herança. Apenas porque estão na igreja. Apenas porque nasceram dentro da igreja. É interessante aí que ele está dizendo assim, aqueles que você tinha certeza de que não seriam salvos, estão aqui sentados na mesa com... Estão sentando na mesa e você que tinha certeza... Sim. Então veja, Jesus está invertendo as expectativas da salvação, porque ele afirma que muitos gentios responderão ao chamado de Deus, enquanto muitos que se consideram seguros vão ser excluídos. Aqui a gente tem um chamado à humildade, principalmente, né? E isso é muito importante, né? Então Jesus ele nos convida a uma comunhão plena, não superficial, uma fé autêntica, centrada no amor, amor a Deus e no amor ao próximo. Verso 30 diz assim: eis que muitos, e os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Aqui, mais uma vez, o versículo final ele sublinha essa inversão de valores humanos no reino de Deus. Aqui a gente tem uma reafirmação de que a salvação ela é um dom gratuito. E que é concedido a quem Deus quer. Muitas vezes surpreendendo a nossa expectativa. Assim como o irmão Jesus falou. Às vezes a gente olha e fala assim, não, como aquele ali, com certeza isso vai acontecer, né? Vai chegar no céu lá e vai... Não é possível que esse cara tá aqui. E aquele que você acha dele, cadê o Como é que fulano que tá? Ih, esse aqui não chegou nem... Vamos cutucar, ixi, rapaz, isso aí, não esquece isso aí. Esse aí não entrou, não. É muito político. Então, estou fazendo um resumo aqui das principais ideias da palavra, irmão. Né? Primeiro, a porta estreita ela representa um caminho exigente de discipulado. Ou seja, a vida cristã ela exige esforço, disciplina, perseverança e um caminho que deve ser trilhado com seriedade e compromisso, não com desleixo. Segundo ponto, a urgência da conversão. Ou seja, o tempo para responder ao chamado de Deus é limitado. A porta está se fechando. Ela pode se fechar para você hoje. Semana aí eu estava com sinusite e tal, aí foi só o nariz e saiu sangue. Falei, rapaz, será que é hoje que vai? Já orei, já falei que eu vou. Falei, não. Tem sorte que você do tamanho do vixe, aí é muito. E a gente vê esse exemplo assim, vê o jogador lá, né? Pois é. 27 anos, o jogador é um atleta, de repente está lá no jogo a tomar segundos. Pois é. Fechou-se a porta. Tá me assustando mais. Vamos mudar de assunto. Então, ou seja, o tempo é limitado. A palavra aqui em Lucas, ela fala pra gente uma porta que vai se fechar. Ou seja, a gente precisa responder
ao chamado de Cristo e parar com essa procrastinação espiritual. O momento da gente resolver as nossas pendências é hoje. Hoje. Ah, mas eu já aceitei. Porque, ó, todo mundo que está indo para a porta está buscando, está indo para a porta. Então aqui a gente não está falando com um descrente. A gente está falando com pessoas que estão indo para a prova do Enem, mas que não vão conseguir entrar. Não estou falando com alguém na rua que nunca ouviu falar de Jesus. Não. Entendeu? É a gente aqui, né? Preparado, né? Não, é. Sair uma hora antes. Não. Chegar 15 minutos. Não, mas eu digo assim, também não estou falando com alguém que não está inscrito. Eu estou falando com alguém que supostamente vai dar tudo certo. Né? Não. E aí, você vai pro céu? Tô lá. Jesus, pagou a inscrição. Tamo junto. Isso é o que eu encontrei na internet. Exato. Então, aquela. Não, tá tranquilo. Só que não é isso que a Bíblia nos fala. Né? Cada um examine-se a si mesmo. Irmãos, olha a seriedade do texto de 1 Coríntios, né? Esmurro meu corpo e reduzo ele à servidão, para que, tendo pregado para outros, não venha eu mesmo a ser reprovado. Ou seja, a gente tem que enxergar isso com a seriedade de quem quer ser campeão. Quando se trata do reino de Deus, o importante não é competir. O importante é competir. Não tratemos isso com esse desleixo. Não sejamos cristãos só de sentar na mesa com Jesus, mas não ter profundidade no relacionamento com Ele. Terceiro ponto, a universalidade da salvação. Não no sentido de que todos serão salvos, mas de que todos, sem distinção, serão salvos. De que nós não somos juízes. Não cabe a nós separar o joio do trigo. E o último ponto, o reino de Deus inverte os valores humanos. Enquanto o mundo diz, satisfaça a si mesmo, seja feliz. O importante é ser feliz. Se você quer uma coisa, faça. Se você quer viver de uma forma, viva. O importante é amar, sendo totalmente o sentido bíblico do amor. Um amor complacente com o engano, com o erro, com a mentira, com a verdade. É pior, claro, isso aí é uma maneira crescente. A Sim. consciência, a psicologia positiva, os poucos, só reforçando isso. Perfeito. Perfeito. Isso é um caminho. Você vai com o Eclesiastes, né? Saber que tudo isso vai ser julgado. Você pode fazer o que você quiser. Seu coração do jeito que você quiser. Só você sabe que no final você vai ser julgado. Perfeito. Então, que nós possamos nos lembrar que o Evangelho é um Evangelho de porta estreita. Essa parábola tem um significado bem importante para mim, porque, até pegando esse gancho dessas questões de discussões teológicas, eu ouvi uma coisa que, num contexto onde eu estava mais, até num ímpeto assim, de discussões, de não sei o que, blá, blá, blá. Aí eu perguntei para uma pessoa, o que você pensa sobre isso, isso e isso? E essa pessoa, com muita sabedoria, me respondeu assim, olha, eu não sei, eu sei que a porta é estreita. E eu falei, isso eu não esqueci, eu fiquei, é verdade. Não cabe a nós ficar discutindo, porque a gente tem que saber, a porta é estreita. Algumas coisas a gente pode discutir, outras delas são muito claras. Aquele que pratica injustiça não vai entrar no reino. Ponto. Aquele que não ama o seu irmão não vai entrar no reino. Ponto. Coisas são discutíveis. Algumas não são. Algumas não. Né? E a maioria das discussões não são pontos reais de salvação. Exato. Agora, outras são muito claras. Então, essas são as quais a gente tem que nos apegar. A porta é estreita e nós devemos nos esforçar com muito vigor, com muita vontade para sermos discípulos verdadeiros. Amém?